como nós podemos ajudar as pessoas que estão passando por conflitos ou até mesmo as nossas famílias e muitas vezes nós estamos envolvidos também neles. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos mais uma vez mergulhar na palavra do Evangelho. Cada oportunidade que nós temos de poder aprofundar é justamente o meio da qual o Senhor vai colocando aí dentro do teu coração para que você possa ser cada vez melhor, justamente na dinâmica do amor. Hoje eu quero trabalhar com vocês a palavra que está em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 a 11. Diz assim: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E é que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. É bonito ver, esse caminho que Jesus vai fazendo. Ele que estava sendo apertado ali para as multidões e vai ao encontro daqueles que estavam na barca. E depois você vai vendo os frutos acontecerem, a pesca milagrosa. Quantas vezes nos faltam os frutos diante das dificuldades que nós estamos vivendo justamente nas nossas famílias. Por isso, como nós podemos alcançar esses frutos? Quando nós olhamos para a palavra ela começa a nos dar sinais. Um dos primeiros sinais é que a gente precisa sair da confusão da multidão que se aperta, Quando tem um problema, tem uma dificuldade, todo mundo vai como que apertando a gente, vai como que tentando através de palavras, nos apertar, querendo que nós tomemos decisões, que colocamos de lado de alguém, que possamos fazer aquilo outro e de preferência, lógico, que possa fazer aquilo que a pessoa da qual está falando é defensora. Você percebe uma coisa: Jesus, ele vai e se afasta. Ele entra no barco e se afasta da margem. É muito importante a nós também sairmos da situação. O que significa isso? Então, padre, eu vou sair do problema, não vou olhar mais para essa problemática, não. É que muitas vezes a gente fica tão enfiado no problema que a gente não consegue olhar de fora. E sabe o que é olhar de fora? É olhar sem estar envolvido tão afetivamente com a situação. Olhar de uma forma do alto, uma forma com a qual o Senhor nos convida. Por que isso está me dizendo? Porque ele sai e se afasta da margem, mas ele vai para o barco de Pedro, o barco da igreja. Ou seja, é como se dissesse: afasta. Para de se envolver nos sentimentos de raiva, no sentimento de impaciência, no sentimento justamente de rejeição. Tanto porque você está ali no conflito, você acaba se envolvendo com isso. Aquela pessoa, aquele outro que não dá atenção, aquele que não faz isso. E a gente vai se envolvendo com os sentimentos. Se afasta, olha aquela realidade com o olhar da igreja, com o olhar do Senhor, porque com isso você vai perceber: isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui está errado, esse posicionamento. Não
como uma resposta à ofensa que alguém te fez, mas com muita ponderação, ver aquilo que está correto, aquilo que não está e aquilo que está justamente diante do olhar de Cristo, diante daquilo que é correto, segundo a palavra de Deus. Então vá e faça. Então olha, ok, percebe, afastou, colocou-se no barco da igreja, começa a falar, mas o Senhor ele fala de quem está abaixo, porque quando você está no nível do mar, você está no nível mais baixo de altura. Assim, se você está ali no nível do mar, significa que as outras pessoas estão maiores do que você. Fala, comunica como alguém que está abaixo dos outros e não alguém que sabe todas as coisas e agora quer que os outros sigam o que você sabe. Não, você se abaixa, fala com simplicidade, percebo isso, aponta para fatos concretos, não fica, eu acho, eu pensei, porque essas coisas, eu acho e eu pensei, só dão problema. Tem um vídeo no meu canal que fala justamente isso, né? A ação do mal sobre os relacionamentos, e o mal age muito por aí. O que acontece? Você, baseado em fatos concretos, olhando para a igreja, justamente tendo depois comunicado com simplicidade e humildade, sabendo que você precisa equilibrar, porque o barco balança, sim, as coisas balançam, mas você precisa criar equilíbrio dentro de você. E um bom meio para criar o equilíbrio, para não ficar se movendo pelos achômetros, para não ficar se envolvendo pelos seus sentimentos, mas por aquilo que é o correto diante de Deus, é justamente a vida de oração. A vida de oração coloca-nos em equilíbrio. E aí, quando você faz isso, você vai perceber a graça da comunicação. E depois, com as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão conosco, que justamente nos deram a graça de poder ali entrar na realidade deles, você vai vendo os frutos sendo colhidos. Ou seja, vai se multiplicando, vai acontecendo. Mas para isso, você, a sua família, precisam ir para águas mais profundas. Mais profundas, sair simplesmente daquilo que são as pequenas intrigas e olhar para aquilo que é verdadeiro. Pense um pouquinho sobre esses passos. Afaste-se um pouco, sim, não com o objetivo de sair do conflito, mas para olhar com o olhar da igreja, com o olhar do Cristo. Depois transmite as coisas com muita humildade de quem é aquele que serve, não aquele que é mestre. Faça tudo isso, né, para que as outras pessoas possam acolher aquilo que você está dizendo e você vai percebendo os frutos que vão vindo, porque Deus vai chamando a cada um de nós para águas mais profundas. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã para mais uma meditação da palavra.